dia, meninos do ensino médio da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Voltei pra gente continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. E hoje a gente vai continuar falando da Antiguidade Clássica. E dentro da Antiguidade Clássica, desse povo que estamos falando já há 2 roteiros, que são os... Eu espero que alguém tenha respondido. Os gregos. Nós vamos continuar falando dos povos gregos. Na primeira aula, nós fizemos uma apresentação geral de quem são os gregos. Na segunda aula, nós entramos na história da Grécia e é hoje que o bagulho vai ficar louco. Nossa senhora, que palavreado, que vocabulário. Não importa. O que importa é vocês entenderem o que eu tô falando. E não tem uma expressão melhor pro que vai ser a aula de hoje. O bagulho vai ficar louco na Grécia. Por que vai ficar louco? Porque nós vamos estudar uma das principais heranças que os gregos deixaram pra gente. Uma herança política, um modo de organização política que nós seguimos até hoje, que é a democracia. A democracia, ela vai ser uma das formas de organização política que vai ser adotada na cidade-estado. Senhora, não lembro o que é cidade-estado? Por isso que uma das orientações do roteiro, ser de luz, é que você reveja as últimas aulas. As 2 últimas, pelo menos. Então, a cidade-estado de Atenas, a polis de Atenas, vai adotar um regime político baseado na democracia. E o que era essa democracia? A democracia era a participação política de todos os cidadãos. Então, como vocês vão ver no vídeo que está anexado a essa aula, que tem um carinha aí explicando direitinho, bonitinho, o que é essa democracia ateniense e comparando com a democracia brasileira, os cidadãos de Atenas, eles poderiam participar da vida política da cidade. Então, a galera tudo se reunia, se juntava, fazia lá um rolê, onde eles organizavam como que as paradas iam funcionar. Então, só os cidadãos podiam participar dessa democracia. E aí, a pergunta que eu já deixo para vocês ficarem prestativos no vídeo do carinha que vai vir depois de mim é: quem podia participar? Quem eram esses cidadãos? Inclusive, essa também é uma pergunta lá do roteiro. Continuando, além de nós falarmos dessa importante herança grega para os nossos dias, que é a democracia, e fazer uma comparação com a democracia que tinha lá, com a democracia que tem aqui no Brasil hoje, nós vamos falar de um outro assunto muito polêmico. Afinal, é a aula da senhora Juliana, né? Se não tem polêmica, não tem graça. Nós vamos falar do papel da mulher na sociedade. Eu vou dar um pequeno spoiler. Eu vou contar um pouquinho para vocês que entre os cidadãos as mulheres não se incluíam. Mulher não era considerada cidadã. Mulher era para ficar dentro de casa se cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Isso lá em Atenas, tá bom, ser de luz? Não tô falando hoje, 2020, aí na Aparecidinha. Estou falando de pelo menos 3.000 anos atrás. Tá? 3.000 anos. Se a sua mentalidade ainda está igual à mentalidade ateniense, algo de errado não está certo. Mas enfim, para gerar essa polêmica e para ajudar vocês a pensarem sobre o papel da mulher na sociedade, não só a ateniense, mas também a sociedade brasileira, eu trouxe 2 músicas. Eu trouxe uma música do Chico Buarque, que é um clássico da MPB, chamado Mulheres de Atenas. Olha que coincidência, não é coincidência que a professora de vocês é boa e encontra conexões entre o que já passou e a realidade. E que espera de coração que vocês enxerguem essas conexões entre o que já passou, o que está sendo visto aqui nessa aula com a realidade de vocês. Então nós vamos ver essa música do Chico Buarque chamada Mulheres de Atenas e nós vamos ver uma música de uma cantora de reggae chamada Marina Peralta, chamado Ela Encanta, que também fala sobre o papel da mulher na sociedade. Então nós temos 2 grandes temas na aula de hoje que vêm desse período da Grécia Antiga: a democracia e o papel da mulher. Eu sei que vai gerar polêmica, mas a ideia é essa mesma. Por quê? Porque é na polêmica que vem na nossa cabeça, na bagunça que surge dentro do nosso cérebro, que o conhecimento se produz. Então, se permitam pensar, se permitam ouvir, se permitam observar as coisas na sociedade onde a gente vive, para poder fazer uma comparação, para poder entender o porquê que a gente está falando de democracia e o porquê que a gente está falando do papel da mulher na aula sobre a Grécia Antiga. Tá ok? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje e é isso. Vamos lá então, ensino médio.
Como eu disse, a aula ela é polêmica, mas ela está amparada pela legislação educacional, porque eu estou trabalhando de acordo com os descritores do currículo paulista. Então, o primeiro descritor que nós estamos utilizando para essa aula é analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas. No caso, quando eu falo da democracia, eu estou falando de uma instituição política. Quando eu falo do papel da mulher na sociedade, eu estou falando de instituições sociais como a família e o machismo. E também relacionar essas instituições às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. Então, aos diferentes povos, às diferentes classes sociais e assim por diante. O segundo descritor que está fundamentando a nossa aula é identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das leis na sua estruturação e organização, indo totalmente de encontro à democracia. Os descritores, eles também são os objetivos de aprendizagem. Então, o que se espera que os alunos façam com esse conteúdo? Vocês lembram que a senhora Juliana sempre falava para vocês que história não é coisa do passado, que a gente usa o passado para olhar para o presente, que é o nosso objetivo com essa aula de hoje. Como eu disse, não é a polêmica pela polêmica, ela tem um intuito, ela tem um objetivo que é fazer vocês pensarem sobre o nosso dia a dia atualmente, com base no aprendizado daquelas coisas que já passaram. Então, o objeto do conhecimento que a gente vai usar para atingir esses descritores é a civilização grega, a constituição da cidadania clássica, ou seja, do regime democrático ateniense, e os excluídos do regime democrático. No caso, a gente vai estar falando das mulheres. E o roteiro, o que vocês vão fazer? Como eu disse, rever as atividades da última aula, que foi justamente sobre a formação histórica da Grécia. Depois, vai situar mentalmente a Grécia Antiga. Em que período da história que a Grécia está? Eu sei que vocês já sabem, na história antiga. Vai ler os textos que estão aqui nesse roteiro. Então, tem textos curtos dessa vez, mas tem os vídeos para vocês verem. Tem um vídeo do professor explicando a comparação entre a democracia ateniense e a democracia brasileira. E também tem os vídeos das músicas. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão realizar as atividades no caderno. Então, vocês vão ver que tem 10 atividades, elas estão separadas em 2 grupos de 5, porque é como se essa aula tivesse 2 partes. Primeiro, a gente introduz o que é a democracia ateniense, fala dos excluídos desse regime democrático, e aí vem e entra falando sobre o papel das mulheres, que entra dentro dessa questão dos excluídos do regime democrático ateniense. E a gente usa isso de gancho para falar do papel da mulher atualmente. Então, importante, antes de eu ir para os textos, as músicas, elas devem ser ouvidas 2 vezes. Por quê? A primeira vez é para vocês conhecerem a música, para vocês se familiarizarem. E a segunda vez é para prestar atenção na letra. Então, é para ouvir, mas entendendo o que aquela música está falando. Principalmente a música do Chico Buarque, porque ela tem uma linguagem um pouquinho mais formal. Então, a gente precisa ouvir com mais atenção para as palavras se juntarem e fazerem sentido da nossa cabeça, tá bom? Então, como eu disse, tem esses 2 textos aqui. O texto sobre a democracia grega, a democracia ateniense. Aí tem algumas questões sobre essa questão da democracia, que vocês vão usar o vídeo também sobre a democracia para responder. E depois tem um outro texto sobre o papel da mulher na sociedade grega, na sociedade ateniense. E aí, para isso, vocês vão ouvir as 2 músicas também. Então, vai juntar o texto com as 2 músicas para responder essas outras 5 questões. Tudo bem? Deu para entender? Tá tranquilo? Eu vou passar agora as questões, fazer uma leitura explicativa para vocês. Primeiro, em Atenas, todos poderiam participar da democracia? O vídeo ele é muito claro com relação a isso e também está escrito aqui nesses textos. 2. Quem que era considerado cidadão atenienses? Vocês vão ver que uma das principais características da democracia ateniense é que ela era restrita. Não era todo mundo que poderia participar da democracia, porque não era todo mundo que era considerado cidadão. 3. A gente relacionando o texto 1 e 2, que estão aqui em cima, com o que vocês viram lá no vídeo também, a gente pode compreender que a democracia grega antiga, ela era uma democracia direta. Então, o que é importante aqui? Vocês saberem o que é democracia direta. Ele explica bonitinho no vídeo e também dá para tirar esse entendimento dos textos. Vai justificar. Vocês sabem que aqui a gente tem que ter ideia para trocar, né? Não é só eu acho, sim, não. Depois, 4. No Brasil, que tipo de democracia que a gente possui?
Fala no vídeo isso. E quinta, vai comparar a democracia ateniense com a democracia brasileira. Isso aqui é basicamente um resumo do vídeo que o professor explicou, tá bom? Agora a gente vem para o texto 3. Nesse texto, também tem 5 questões, só que para responder essas questões, vocês vão precisar do texto e das músicas. Então, a questão número 6 é para vocês citar um trecho do texto, desse texto 3 aqui, onde fica destacada a importância da mulher para a economia da cidade-estado. O que é economia? Aquilo que envolve a movimentação de dinheiro, aquilo que envolve a movimentação de riqueza. Então, qual era o papel que a mulher tinha que estava relacionado com isso? Está aqui no texto. Depois, a questão 7, vocês vão ouvir a música Mulheres de Atenas, que é a do Chico Buarque, e vai comparar com o texto. O texto está indo de acordo com essa música, ele está indo contra, eles falam a mesma coisa, não falam. A 8ª, aí já é sobre a outra música, que é a música da cantora Marina Peralta. Vocês vão comparar o que a Marina Peralta fala na música chamada Ela Encanta com o texto que fala sobre a mulher na democracia ateniense. Então, é o mesmo papel da mulher? A mulher ela tinha a mesma função, ela tinha os mesmos direitos? Aí na 9ª, vai comparar uma música com a outra. A música do Chico Buarque com a música da Marina Peralta. Essas músicas, elas falam da mesma coisa? Ou não? Elas têm a mesma visão sobre o papel da mulher? Elas concordam quanto ao papel da mulher ou discordam? De novo, explique, de acordo com o que está nas músicas. E 10ª, em qual das músicas você acredita que se apresenta o verdadeiro lugar da mulher? Essa questão ela é pessoal, só que apesar dela ser pessoal, é importante vocês pensarem na questão dos direitos humanos. A opinião de vocês, ela não pode ferir os direitos humanos. Então não é porque vocês acham, vamos supor, que o papel da mulher é ser submissa ao homem, que essa resposta estaria correta, porque hoje as mulheres já têm direitos conquistados, direitos adquiridos, e inclusive um deles é a liberdade de expressão, a liberdade sobre o seu corpo. Então aqui vocês vão dar a opinião de vocês, mas tomando cuidado com o que vocês vão escrever. Eu espero que essas reflexões que vocês foram provocados a fazer com as duas músicas, com o texto, leve vocês a ter realmente um pensamento crítico sobre o papel da mulher e que para responder essa 10ª questão aqui, vocês já tenham amadurecido as ideias e tenham uma melhor compreensão do papel da mulher. Porque além de falar a sua opinião, você vai me explicar o porquê que você pensa assim, tá bom? Então, é isso. Eu peço desculpa pelos barulhos externos. Como vocês sabem, a gente está gravando isso das nossas casas e não tem como a gente controlar todo o som que está no entorno. Então é isso, meninos. Eu espero que o tema da aula tenha ficado claro, que o roteiro tenha sido explicativo e que agora vocês estejam super empolgados para começar a realizar as atividades. Vou ficar aqui torcendo para que vocês consigam atingir as habilidades propostas, desenvolver os descritores, mas que se não, que pelo menos vocês tenham aprendido alguma coisa nova com essa aula. Como eu gosto de deixar claro sempre, eu dou o melhor de mim, porque eu acredito no melhor de vocês. Outra coisa importante é a gente não perder de vista que esse momento de dificuldade, esse distanciamento, ele tá passando, ele tá acabando e em breve a gente vai estar aí juntinho, olho no olho, para continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. Mas por hoje é só. Fiquem em paz, até semana que vem.